reunidos. A casa está preparada, pode soprar o vento, é acender a brasa. Amém. Meus irmãos, hoje mais uma vez eu tenho o privilégio de estar aqui, servir ao Senhor, dizer sim ao chamado dele, né? E hoje a gente vai trazer uma palavra aqui, inspirada por Deus e colocada em nossos corações. Queria que todos levantassem a mão comigo para o céu e repetissem comigo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado unicamente a Ele, a Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 20, versículos de 7 ao 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 7 ao 12. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 7 ao 12. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Pai. Nos conduz, Pai, nesse momento. Abra os olhos do nosso entendimento, Pai, e abra nossos corações, Pai, para que possamos, Pai, absorver a Tua palavra nessa noite, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui, para a gente introduzir a palavra, eu vou falar um pouco do panorama e o que estava acontecendo aqui, né? Paulo estava na sua terceira viagem missionária, né? E ele passou uma semana nessa cidade menor, que é a cidade de Troade. Ele tinha acabado de desembarcar de Filipos. Ele vinha lá da cidade de Filipos, tá certo? Aí Paulo, ele estava lá no cenáculo, né? Lá no terceiro andar, e ele estava pregando a palavra de Deus, tá certo? E aqui a gente pode muito bem ver, e Paulo estava falando até meia-noite, ou seja, mesmo ele sabendo que no outro dia ele ia ter que viajar, ele estava lá pregando e se estendia até meia-noite. E estavam lá muitos irmãos com sede de escutar a palavra de Deus. Havia muitas candeias no piso superior, né? Lá tinha muitos vasos com óleo, né? Tinha muita candeia, então provavelmente tinha uma nuvenzinha de fumaça lá pairando, devido a ter muitas candeias, tá? Lá onde estávamos reunidos. É interessante a gente prestar atenção nessa passagem. Estávamos reunidos porque o autor de Atos dos Apóstolos estava lá. Quem escreveu estava dizendo: estávamos reunidos. E o autor, né, de Atos dos Apóstolos é Lucas, o evangelista, né? Então a gente continua. Um jovem chamado Eutico. O Novo Testamento, meus irmãos, originalmente ele foi escrito em grego, tá? E esse jovem que aparece traduzido para a gente aqui como jovem, né? E tem uma ideia de ser bem assim aberto, né? Pode ser um jovem ou um adulto jovem, né? Mas no original dá uma ideia
dele ser um pré-adolescente, no grego original. A ideia dele ter de 7 a 14 anos em média, tá? Chamado Eutico. O nome Eutico quer dizer próspero, quer dizer afortunado. Que estava sentado numa janela, que é importante, meus irmãos, que a partir daqui é que a gente vai começar a pregação, tá? Adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do 3º andar, né? E quando levantaram, estava morto. Quem disse que ele estava morto foi quem escreveu a carta. E quem escreveu a carta, meus irmãos, era Lucas. E Lucas era um médico. Então ele discernia muito bem quem estava vivo ou quem estava morto. Porque tem uma linha teológica que fala, porque depois que Paulo foi o levantar e disse que ele estava vivo, tem uma linha teológica que diz que ele não tinha morrido. Tá? Mas aqui a gente vê o milagre da ressurreição, tá certo? Vamos lá. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então, depois de um milagre desse, meus irmãos, de ressurreição, todo mundo cansado, né? O que foi que eles fizeram? Eles subiram de novo e foram ouvir Paulo pregar até de manhã. Foram ouvir a palavra de Deus até o amanhecer o dia. Depois Deus continuou a falar até o amanhecer. E foi embora. Levaram o jovem, vivo jovem, o que muito os consolou. Meus irmãos, mas a pergunta principal que eu quero fazer aqui é: por que Eutico dormiu? Pararam para pensar? Por que que o Eutico dormiu? Por que que esse jovem dormiu, adormeceu? Meus irmãos, a resposta que melhor se encaixa é porque ele estava no lugar errado. Ele estava na janela. Meus irmãos, janela significa uma abertura na parede exterior, tá? Que simboliza a receptividade de influências que vêm de fora. Vamos lá de novo. Janela significa uma abertura na parede exterior que simboliza, né, a receptividade, né, de ideias, né, que vem de fora. Então, quando você está na janela, você está olhando para fora, você fica morno. Quando você está na janela e está olhando para fora, você fica em cima do muro. Quem está olhando para o lado de fora, esquece do que está acontecendo no lado de dentro. Será que a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Quando eu estou olhando pela janela, eu costumo ver essas coisas. Quando você olha para fora, você esquece de regar a sua grama. Você esquece de cultivar a sua grama. Quando você está olhando para fora, você vê a grama do vizinho mais verde. Quem está na janela, meus irmãos, começa a entrar no estado de frieza. Começa a entrar no estado de sonolência. Sim, meus irmãos, eu estou falando de sonolência espiritual. Quem está na janela, meus irmãos, está mais propício a cair. A gente viu o exemplo do Eutico, que ele estava na janela e ele caiu, né? E quem está na janela normalmente cai para fora, não cai para dentro não, né? Quer outro exemplo? Um exemplo que todos conhecem. Rei Davi foi para a janela, né? E começou a ver Batseba tomando banho. Ele saiu? Não, ele continuou olhando a grama do vizinho e achou a grama do vizinho mais verde do que a dele, né? E aí Davi caiu nesse momento. 1 Coríntios 10, versículo 12, diz assim: assim, aquele que se considera estar de pé, cuide-se, para que não caia. Vou repetir, 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que se considera estar de pé, cuide-se, vigie, para que não caia. Será que quem está na janela, meu irmão, está vigiando? Será que quem está na janela, flertando com o pecado, olhando assim, achando bonito, está vigiando? Será que quem está na janela, olhando o que está lá fora o tempo todo, está fugindo do pecado? Está fugindo da tentação? Outro exemplo, meus irmãos, Pedro dormiu quando Jesus disse que ele iria negar 3 vezes. Por quê?
porque ele acreditou nele, na força dele. Ele não vigiou e negou a Jesus. Efésios 5:14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu vou ler de novo esse versículo, porque esse versículo ele me impactou muito em uma pregação do pastor Márcio. Eu vou até já comentar sobre ela. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Meus irmãos, quando a gente ainda estava no prédio antigo, algum tempo atrás, uns 2 anos ou mais um pouco, teve um tempo que a igreja estava passando por um momento difícil, né? E Deus estava ministrando através do pastor Márcio sermões mais pesados, né? Sermões mais exortativos, tá certo? E de confronto para a igreja. E assim estava edificando as nossas vidas. E eu me lembro muito bem de uma palavra, de um domingo, que o pastor Márcio trouxe este tema, que era este versículo: desperta, ó tu que dormes. No momento, meus irmãos, eu já tinha voltado para a igreja, eu já estava vindo aqui todos os domingos, vinha uma quarta ou outra, uma comunhão em mês ou outro, dava oferta. Diz assim, eu já estou próximo de Deus, né? Já sou crente de novo. Assim, mas meu irmão, que nada. Eu comecei, aquilo entrou na minha cabeça, né? O Espírito Santo começou a falar comigo: será que tu não está sonolento? Será que tu não está dormindo? Será que tu não está morto? E a partir daí, meus irmãos, eu tomei uma atitude. A partir daí eu tomei uma atitude. Porque a responsabilidade do despertar, meus irmãos, é nossa. A responsabilidade de não nos deixar vencer pelo sono é minha, é sua. Amém? Sansão não vigiou e dormiu nos braços de Dalila. É mais um exemplo, meus irmãos. Crentes que perderam a unção, crentes que perderam um propósito, porque deixaram de vigiar, começaram a flertar com o pecado e comprometeram o propósito de Deus na vida. Meus irmãos, isso é sério. Alguns de nós começamos a adormecer quando negligenciamos a palavra e a comunhão com Deus. Eu vou falar de novo. Nós começamos a adormecer quando começamos a negligenciar a palavra e a comunhão com Deus. Meus irmãos, eu tenho que falar uma coisa aqui, mas eu vou dar esse exemplo. Tem uns irmãos que fazem assim, ó. Quando vão pegar a Bíblia, é porque ou estão passando por algum momento difícil na vida, alguma tribulação, alguma luta, tá certo? Ou querem escutar algo para lhe confirmar, né? Eu quero dizer assim, não, eu quero alguma coisa para amaciar o meu ego, né? Aí fecha os olhos aqui, pega a Bíblia e diz: Senhor Deus, Espírito Santo, aonde eu abrir, tu vai falar comigo, né? Hein? Já viram dessa? Aí ele abre, aí ele lê aqui, disse: não, Espírito Santo, nessa aqui não, hein? Nessa aqui não, tá? Não, vamos tentar de novo, Espírito Santo, agora vai, aí abre de novo. Vixe, mano, Jesus sofreu, negue-se a si mesmo. Aí ele, meu Deus do céu, não é isso aqui não. Meu irmão, deixa disso. Meu irmão, lê a palavra de Deus, é para você ter comunhão com Deus. A palavra de Deus não é horóscopo, meu irmão. A palavra de Deus não é bola de cristal. A palavra de Deus é o que Ele trouxe, o que Ele deixou para falar com cada um de nós. É a orientação. Deixe disso, viu, meu irmão? Deixe disso. A gente já falou aqui em outro momento, e os irmãos já conhecem, que todo crente, todo dia tem que tomar a vitamina. Qual é a vitamina do crente? BO. É Bíblia e oração. Meu irmão, oração e leitura da Bíblia é aquela coisa. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. Mais você está cheio. Mais você tem sede. Mais você está aceso. Mas quanto menos você faz, menos você quer fazer. Mais você está frio, mais você está apagado. E Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. Não apagues o Espírito. E sabe como é que você apaga o Espírito? Deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de ter a comunhão com os irmãos, deixando de vir para a igreja, porque aqui é a reunião dos santos. Você pode passar o dia em oração com Deus,
né? Mas não substitui esse encontro aqui que nós temos, semanais, tá? Precisamos permanecer atentos. Precisamos exercitar a disciplina espiritual. Meus irmãos, vai ter dias, e muitos, que você não vai querer orar. Não, hoje não, você quer dormir, aí vai. Vai ter dias que você não quer parar para ler a palavra, meu Deus, como é que eu vou entender, cansado. Vai ter dias, meus irmãos. Mas se todo dia você olhar, né, e não ler, e não orar, a carne vai vencer, meu irmão. E aonde prevalece a carne, prevalece o pecado. É por isso que a gente bate muito em disciplina espiritual. Porque vão ter momentos que nós temos que nos encher, mesmo sem vontade. Um exemplo de posicionamento. Outro exemplo, no Monte da Transfiguração. Pedro e os demais que estavam com ele, os companheiros, alguns discípulos, estavam morrendo de sono, meu irmão, naquela hora. Mas eles preferiram ficar acordados. Eles preferiram, se posicionaram. E eles acabaram desfrutando de algo incrível, de algo profundo no Monte da Transfiguração. Porque eles se posicionaram. Porque eles muito bem podiam ter ido dormir, porque eles estavam cansados de viagens, de noites a fio acordado. Mas eles preferiram permanecer acordados. Quando você está olhando pela janela, você começa a ver várias ideologias por aí. Que se você estiver ali na janela, meu irmão, você acaba caindo nela. O Senhor te entende como você é. O Senhor te entende. Você tem que se aceitar para ser feliz. Meus irmãos. O evangelho verdadeiro não é aceite-se a si mesmo. O evangelho que tem na minha Bíblia é negue-se a si mesmo. No deserto, meus irmãos, você pode até estar dentro. Está firme na fé, está pedindo, Deus, me ajuda. Você está ali jejuando, você está orando, você está fazendo propósito. Amém. E na bonança? E na bênção? Será que tu não está sentando na janela e flertando com o pecado? Ou tu está dentro dando glória a Deus pelo que Ele fez na tua vida? Romanos 12:11. Sede fervorosos no Espírito. Sede fervorosos no Espírito. Meu irmão, o que é ser fervoroso? Ser fervoroso, meu irmão, é queimar. Ser fervoroso é avivamento. Fala de dinamicidade, fala de fogo, fala de se alegrar. Você está sendo fervoroso no Espírito? Reflita, você está sendo fervoroso no Espírito? Certa vez um teólogo disse assim: o tempo que você está sem orar relata a distância que você está de Deus. O tempo que você passa sem orar relata a distância que você está de Deus. Qual será a distância que nós estamos de Deus hoje? Acorde, ore, acorde, ore. O pecado te afasta da oração, meu irmão. O pecado te afasta da oração. Mas em contrapartida, a oração te afasta do pecado. Então, quanto mais tu ora, mais longe do pecado você fica. Meu irmão, quem coloca fogo no altar é Ele, não sou eu nem você. Agora, quem cuida para a chama estar sempre acesa sou eu e sou você. A responsabilidade é nossa. Quem coloca a lenha somos nós. John Piper uma vez falou: se você não orar, você não viverá. Meu irmão, o nome do nosso ministério é Casa de Oração. E através da oração, meus irmãos, Deus faz grandes coisas. Leonardo Ravenhill dizia assim: diga-me o quanto um homem ora, e eu te direi o quanto ele é grande diante de Deus. Aí perguntaram para ele: o fulano de tal ali, aquele pregador ali, o irmão Mateus, ele é homem de Deus? Aí ele disse assim: não sei, nunca orei com ele, nunca chorei com ele, não sei. Quem nos traz a vida, meus irmãos, quem nos traz avivamento é o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós nos tornamos
nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, e fomos resgatados das trevas para sua maravilhosa luz. Mas o que é avivamento? O que é avivamento? Avivamento é trazer vida. Avivamento é despertar, meus irmãos. Avivamento é tirar do sono aquele que dorme. Inglaterra, século XVIII, 1734. No Réveillon, 31 de dezembro, de madrugada, 3 horas da manhã, jovens reunidos, orando, e ali o Espírito, houve um derramado, o Espírito Santo, houve um avivamento. Na cidade os bares começaram a fechar, meus irmãos, as igrejas começaram a lotar. Os pecadores gritavam, gemiam, vinham ao altar do Senhor, entregavam suas vidas nos sermões pregados por John Wesley. Meus irmãos, não existe arrependimento verdadeiro sem tristeza. Não existe arrependimento verdadeiro sem lágrimas. Mas a boa notícia é, se você se arrepender verdadeiramente, oh glória a Deus, se você se arrepender, Ele te perdoa. Ele te perdoa. 1934, grande despertar nos Estados Unidos. Sermão pregado por Jonathan Edwards. Meus irmãos, esse sermão é muito conhecido. O título era Pecadores nas mãos de um Deus irado. Nova Inglaterra. Ele passou 3 noites sem dormir, 3 dias e 3 noites jejuando, pedindo a Deus, a Nova Inglaterra, Estados Unidos, pedindo a Deus em oração. O Espírito Santo é derramado, meus irmãos, sobre toda aquela congregação. Os irmãos começaram a se segurar nas colunas. Pensando que o chão ia cair, que o juízo final tinha chegado. Começaram a gritar: Senhor Edwards, pare, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Vocês já pensaram nisso, meus irmãos? Vocês já pensaram? Entregando as vidas a Jesus, chorando, se agarrando. Oh, glória. E as pessoas, hoje nós vemos muito, tanto nas redes sociais, na internet, como pessoalmente, eu vejo pessoas dizendo, só Deus pode me julgar. Aí eu me pergunto, e isso não te assusta? As pessoas hoje, meus irmãos, estão mais preocupadas com o julgamento do próximo do que o próprio julgamento de Deus. As pessoas não temem mais a Deus. País de Gales, 1904. Mudança radical na sociedade, meus irmãos. Ivan Robert, 26 anos. A sociedade toda foi mudada porque um jovem teve a atitude de ir para a igreja do Senhor. Ali, toda semana, se ajoelhava e orava, clamando: Senhor, me enche do Espírito. Senhor, me enche do Espírito. Senhor, me enche do Espírito. E Jesus salvou mais de 100.000 pessoas. Meus irmãos, mais de 100.000 pessoas foram salvas pelo derramado do Espírito. As prisões esvaziaram. Os crimes diminuíram. Os juízes começaram a dar luvas brancas para as pessoas, porque não tinha mais crime, as cadeias não tinham mais ninguém preso. Meus irmãos, quando um verdadeiro avivamento acontece, interfere em toda a sociedade. Se está havendo conversões verdadeiras em massa, está havendo grande derramado do Espírito, meus irmãos. Os crimes têm que diminuir, estupro tem que diminuir, aborto tem que diminuir, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a principal marca de um verdadeiro avivamento é santidade. Essa é a verdadeira marca de um avivamento. Irmã Fátima, 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Avivamento verdadeiro é amar a esposa como Cristo amou a igreja.
Avivamento verdadeiro é pagar as contas em dia. Avivamento verdadeiro é ser santo e guardar os olhos. Avivamento verdadeiro é amar o próximo como a si mesmo. Meus irmãos, esse bairro, essa cidade, esse país precisa de um verdadeiro avivamento. E que comece por nós, que nós possamos dar o nosso exemplo, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos queimar e mostrar que Cristo está em nós. Glória a Deus. Como está o fogo no teu altar? Meus irmãos, aqui eu vou fazer um paralelo. Hoje, né, Deus habita em templos que não são feitos pela mão de homens, né? Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, tinha um templo, aí nós tínhamos 3 lugares. Nós tínhamos o átrio, nós tínhamos o lugar santo e nós tínhamos o Santíssimo, que era o Santo dos Santos. Naquele Santo dos Santos só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, né? E lá descia a glória de Deus. Só que o verdadeiro e maior sumo sacerdote já veio, que foi Jesus. E é por meio dele que nós temos livre acesso com o Pai. O único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Meus irmãos, e fazendo um paralelo, esse lugar que era o Santo dos Santos, que só quem tinha acesso era o sumo sacerdote uma vez por ano, hoje somos nós. O Espírito Santo habita em cada um que está aqui, que já aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, meu irmão, eu quero te dizer, a glória de Deus está em ti. A glória de Deus desce em você. Aí eu te pergunto, como está o fogo no teu altar? Será que ele está com a chama acesa? Será que você está colocando lenha? Ou será que só está cinza por cima? Como está o fogo no teu altar? Meu irmão, mas essa noite eu venho aqui profetizar que o vento impetuoso vai soprar, meu irmão, e vai soprar essas cinzas, para que a chama dentro de você, meu irmão, reacenda e que o Espírito vivifique. Amém? Mas por que ocorre esse esfriamento? Mateus 24, 32 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tem outra versão que diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Quando ele fala de muitos e de quase todos, ele está generalizando mesmo, meu irmão. É mais de 50%, é a maioria. O nosso amor também é o amor com nossos irmãos em Cristo, né? O irmão Léo esteve aqui domingo passado e muito bem falou sobre o amor que temos que ter com os nossos irmãos. Ele falou sobre esse amor, meus irmãos. E esse é um princípio vital. Amor aos nossos irmãos em Cristo. Vire para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: eu te amo em Cristo Jesus. Vire, diga para ele. Amém. Quando os membros da igreja, meus irmãos, não amam uns aos outros, quando os membros da igreja, meu irmão, que professam a mesma fé, não cuidam um dos outros, aí não há cristianismo. Não existe cristianismo sem amor ao teu irmão. Pode até ter nome de quem vive, mas está morto se não tiver. Vamos ver outro exemplo. Vamos olhar para a igreja carnal de Corinto. Aí uns dizem assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Meu irmão, uma coisa que não estava tendo ali era o fogo de Deus naquela igreja. Porque a igreja que tem o fogo de Deus, meu irmão, só tem um centro, só tem um que brilha, que é Jesus Cristo. É só Ele que é o centro, é só Ele que devemos dar toda glória e todo louvor. Amém? Não podemos amar pouco a Jesus. Não podemos, meus irmãos. Não ter o coração completamente ardendo
por Cristo é inaceitável. Que possamos amar Cristo o máximo, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. O máximo. Meus irmãos, Paulo pregava em cadeias, em meio a cadeias, em meio a prisões, em meio a perseguições, em meio a açoites, a rejeições, a calúnia, a tudo que você imaginar. Mas por que ele não desistia? Porque dentro dele queimava, oh glória a Deus, dentro dele queimava o amor por Cristo, ardia o amor por Jesus. Paulo, quando vinha as lutas, os problemas, as tribulações, as doenças, a morte, ele disse assim, ó, meus irmãos, se esse corpo velho aqui se acabar, não fiquem com medo. Sabe por quê? Porque nós temos um edifício nos céus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Devemos ter fé, meus irmãos. Devemos ter fé. Vou dar outro exemplo aqui. Mateus, lá no Mateus 17. Tá? Ele descreve essa história. Os discípulos, a história do menino endemoniado. Os discípulos andando aqui com Jesus, Hosana, 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 né? Aí Jesus teve que dar uma saidinha para ministrar aqui, uma aulazinha e tudo aqui para outras pessoas. Aí chegou um pai. Vocês que são os discípulos aí do mestre? Sim, somos nós somos alunos do mestre, do colegiado dele. Tá certo. Pois traga aí o menino. Aí chegou o cão, quebrando tudo, e a pé comendo, e o menino endemoniado quebrando tudo. Pedro olhou e disse assim, meu Deus. Tiago olhou e disse assim, esse aí não dá para mim não. Não, mas vamos fazer uma rodinha aqui, bora fazer uma fezinha aqui. Sai. E nada. E o pau quebrando, meu irmão. E a pé comendo. E o demônio quebrando tudo. Aí lá vinha Jesus. Aí o pai olhou para ele, é você que é Jesus, é você que é o mestre. Aí ele disse, sim, sou eu. Aí ele, me ajude, porque desde a hora que eu cheguei, os teus discípulos não podem fazer nada. Eita, meu irmão. O que foi que Jesus disse? Jesus olhou para eles e disse, vocês também são incrédulos. Os próprios discípulos dele, viu? Vocês também são incrédulos. Meus irmãos, nós devemos ter fé, meus irmãos. Ou nós fazemos a diferença nesse mundo, meus irmãos, ou nós vamos ficar no meio de uma geração incrédula. Devemos ter fé. Para isso nós precisamos queimar, meus irmãos, nós precisamos ferver, nós precisamos viver Cristo. Amém? Louvor. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele tem um compromisso com a palavra. Espiritualidade sem Bíblia é um mero misticismo. Mas nós precisamos, meus irmãos, mais do que doutrina bíblica. Nós precisamos de poder e do óleo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, que nós imploremos a Ele, para que Ele possa dilatar nosso coração. Nós imploremos a Ele, meus irmãos, para que Ele possa acender a chama novamente, dentro de cada um de nós. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Peça a Ele que aumente a chama. Peça a Ele que atisse o fogo de você em todas as áreas da sua vida. Peça a Ele para avivar esse bairro. Peça a Ele para avivar essa cidade, meus irmãos, esse país. Deus deu a chave, meus irmãos, a igreja. A chave do reino está na mão da igreja. E hoje, meus irmãos, Deus está abrindo portas aqui. Mas não é porta de dinheiro, saúde financeira, não, meus irmãos. Deus está abrindo portas de salvação aqui hoje, meus irmãos. O barulho diferente é como o vento veemente.
cárceres. Enquanto tu adoras, as cadeias caem. Enquanto a igreja glorifica, Jesus está curando. Enquanto a igreja glorifica, Jesus está salvando. Enquanto a igreja glorifica e o adora, Jesus está libertando, meu irmão. Adore Ele, glorifique o nome dEle. Chama em nós, acende outra vez, acende outra vez, acende outra vez. Chama em nós, acende outra vez, acende outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar, e batiza com fogo, acende a chama em mim, e batiza com fogo. Eu não sei se os irmãos já pararam para ver assim. A manjedoura que Jesus nasceu, a instalação era emprestada. O jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém era emprestado. O cenáculo onde foi ministrado a ceia do Senhor era emprestado. Meus irmãos, até aquela cruz que ele estava lá era para ser minha e era para ser tua. E foi emprestada para Ele. Nós emprestamos o nosso sofrimento para Ele. Nós emprestamos aquela dor para Ele. E Ele sofreu, meus irmãos, por mim. Ele sofreu por cada um que está aqui, para que você tenha vida eterna, para que você tenha vida e vida em abundância. Agora, meus irmãos, para você precisa reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. E Ele diz que se crê em mim, será salvo. Eu queria vir perguntar aqui, meus irmãos, se alguém que está aqui que ainda não declarou publicamente, aleluia, que ainda não declarou publicamente que Jesus é o seu Senhor e Salvador da sua vida, que levante, faça um sinal, levante a sua mão, que nós queremos orar pela sua vida. Quem entendeu o verdadeiro sacrifício na cruz do Calvário, Jesus veio para que nós possamos nos aproximar do Pai, para que nós possamos, meus irmãos, ter vida eterna. Levante a sua mão para que nós possamos orar pela sua vida. Algum irmão que está longe, que queira se reaproximar de Jesus, queira se reaproximar do Evangelho, que queira queimar, que queira reacender a chama que estava apagada. Levante sua mão que nós queremos orar pela sua vida. Santo Deus, Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento, Pai. Obrigado, Senhor, por este momento que tu esteve entre nós, Pai. Obrigado, Pai, por tantas maravilhas, Pai. Obrigado, Pai, pela salvação, Pai. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito Santo que está aqui conosco, Pai. Nos acende a chama, Pai. Traz um avivamento, Senhor, para cada um que está aqui, Senhor, e para este bairro, para esta igreja, Senhor, para esta cidade, para este país, Pai. Nos dá força, Pai.
possamos vigiar, Senhor, para que possamos, Pai, ser santos, Pai, fazer a diferença, Pai, refletir a Ti, Pai, a quem vê, dizer, ali vai mais um que crê em Cristo. Ô Senhor, graças Te damos, Pai, graças Te damos. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Pode soprar